Olá, meus amigos, muito boa tarde a todos. Hoje, dia 26 de abril, mais uma vez aqui para compartilhar um vídeo, trazer uma palavra. Quero agradecer ao grande número de novos inscritos no canal, dizer que a gente está chegando a quase 100 mil visualizações dos nossos vídeos, e dizer que é uma satisfação muito grande poder compartilhar isso com vocês, compartilhar a palavra de Deus e, acima de tudo, combater o ensino das igrejas de mercado. Eu, de verdade, nunca imaginei que um dia eu criasse um canal no YouTube para levar a palavra de Deus, e eu imaginava, quando ainda evangelista na Universal, deixar uma fotozinha aqui, ó, para você ver, eu e a minha esposa, eu de evangelista, minha esposa de obreira. Eu jamais poderia imaginar que eu chegaria a tantas pessoas, e principalmente por conta da tecnologia, isso é possível. Eu me recordo que nos trabalhos de núcleo que nós fazíamos, ali o máximo que a gente conseguia juntar de pessoas era de 20 a 30 pessoas, não mais do que isso, né? Muitas vezes por conta do espaço, mas a satisfação de levar a palavra de Deus, né? A palavra de salvação. Eu já falei em outros vídeos que mesmo quando ainda lá dentro, quando a graça chegou na minha vida, que eu não sabia ainda que era graça, mas toda a orientação que nós recebíamos no grupo de evangelista, minha esposa recebia nas reuniões de obreiros, quando a gente chegava para falar no núcleo que nós éramos responsáveis, a gente trazia sempre uma palavra de salvação, independente daquela palavra de fé, de determinar, oração forte, libertar, curar. A gente sempre trazia uma palavra de salvação, de esperança. A gente não entendia que aquilo era a graça de Deus na nossa vida. E aí nós fomos buscando o conhecimento, o crescimento, e aí começamos a refutar aquilo que nos era ensinado, aquilo que nos era orientado para que nós falássemos. Então ali as coisas começaram a mudar bastante. E o que eu quero trazer hoje para você? Principalmente para você que saiu da instituição universal, ou você que saiu de alguma igreja que explorou a sua fé, que explorou por muito tempo você, né, com esses ensinos desgraçados, esses ensinos legalistas que fazem você depender daquilo que você faz, do altar da instituição. E eu queria trazer uma palavra para o teu coração, trazer uma palavra para você, para que você não desanime e não desista de Deus. Até porque se nós desistirmos de Deus, quem vai ser por nós? Ou quem será por nós, né? Então, a decepção que essas pessoas têm sofrido dentro desses lugares tem gerado essas pessoas frustradas, pessoas que estão preocupadas ou melhor, devagar aqui, pessoas que colocam os seus afazeres e aquilo que elas dão acima daquilo que o próprio Cristo nos convidou, né, a fazer, de lançar a nossa ansiedade, lançar as nossas dores, lançar os nossos anseios e medos aos seus pés e confiar que Ele iria nos trazer e iria nos dar o melhor. E aqui eu não falo de coisas materiais, não tem nada a ver com material, mas trazer através do seu sacrifício e morte de cruz a nossa salvação e através da sua graça ressignificar a nossa vida, as nossas escolhas, aquilo que desejamos. Ou seja, quando a graça de verdade chega nas nossas vidas, quando a graça, que é o próprio Cristo, chega na nossa vida, as nossas vontades, elas passam a ser secundárias. Nós não vivemos mais em função do que queremos, mas vivemos em função do que Cristo é e do que Ele quer da gente, do que Ele requer de nós. Então, é muito mais profundo. Eu vejo algumas pessoas falando da graça, mas de uma superficialidade, uma graça superficial que
não transformou o ser dela, o caráter dela, o cerne dela, que é onde nascem as vontades dela. Ela continua sendo ela, só que agora falando de graça. Só que agora falando da graça que supostamente a alcançou. Não, a graça ela ressignifica toda a sua vida, inclusive as coisas que você passa a desejar, as coisas que você passa a querer. Então, hoje viver a graça de Jesus é simples, mas ao mesmo tempo nós complicamos, porque nós queremos agregar a graça às obras da lei, aquilo que nos foi ensinado durante tantos anos dentro dessas igrejas, que acaba tirando a essência do Cristo, tirando a essência da graça. Então, nessas igrejas, nós precisamos contribuir com a nossa salvação. Nós precisamos contribuir com a nossa bênção, quando na realidade a graça nos traz completamente o oposto disso. Ela manda a gente confiar, ela manda a gente se lançar, ela manda a gente ressignificar tudo que a gente é. Porque o que a gente é, na nossa essência, é mal. E ela nos dá a condição de... É como se a gente resetasse a nossa vida. Lembra quando você... o seu celular está lento e está com muitos aplicativos, e você vai lá e dá um reset, ele volta à configuração de fábrica, parece que a bateria até rende mais, o celular fica mais rápido. Pois é, para a gente entender a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós precisamos dar um reset em tudo que nós aprendemos até aqui. Porque senão a gente passa a querer contribuir, e aqui contribuir no sentido total da palavra, de contribuir, de querer ajudar na nossa salvação, de querer ajudar na nossa bênção, e a gente deixa de confiar no Cristo da cruz. Então, para você que está machucado, para você que está ferido, para você que está magoado por ter sido explorado por tanto tempo nesses lugares, veja só o que a palavra de Deus nos diz no livro de Romanos, no capítulo 10. Eu peço para que você leia todo o capítulo 10, tá? Mas eu vou pegar alguns tópicos do capítulo 10 para dar base naquilo que eu estou falando aqui para vocês, tá bom? Então vamos lá, no capítulo 10, o apóstolo Paulo diz o seguinte: porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. E no verso 9, a saber, se com a sua boca ou com a nossa boca confessarmos ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, será salvo. Então veja que se nós confessarmos com a nossa boca, confessarmos Cristo com a nossa boca, seremos salvos. E aqui a salvação ela é tão simples quando nós confessamos a Jesus e passamos a viver um estilo de vida que mostra essa confissão de Cristo. Então não basta somente confessar, mas agora a minha confissão precisa mostrar aquilo que eu confessei. Que eu creio que Jesus ressuscitou dentre os mortos, que Ele me salvou, Ele me chamou, Ele perdoou os meus pecados, e a partir de então eu passo a viver uma vida reta de obediência à Sua palavra. Não mais querendo fazer para contribuir, mas crendo naquilo que Ele fez. E por que a gente complica tanto? Por que a gente acha que temos que dar oferta, dar dízimos, participar de campanhas, de propósitos, para a gente ser salvo? E aqui o apóstolo Paulo está dizendo: se confessares com a tua boca que o Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, você vai ser salvo. Ele não fala de dízimo, ele não fala de oferta, ele não fala de propósito, ele não fala de nada que você possa fazer para contribuir com a tua salvação. De que você precisa fazer jejuns intermitentes, que você precisa estar no monte, que você precisa estar no templo. Não, você confessou que Jesus ressuscitou dentre os mortos. Você confessou com seus lábios e você confiou com seu coração que isso é suficiente para a sua salvação.
essas questões doutrinárias, essas questões do ensino, do dízimo, de oferta, elas passam a ser secundárias. Eu não acredito que uma pessoa salva, que entendeu e vive de fato e de verdade a graça de Deus, não a graça barata, não essa graça superficial, mas que vive de fato e de verdade a graça de que ela morre todos os dias para que Cristo cresça nela, que ela tenha dificuldade com assuntos como dízimos e ofertas. Porque, pessoal, a verdade é uma só. Nós fomos chamados a fazer a diferença. E a fazer a diferença, não estou falando de vida de qualidade ou vida material, mas de uma vida desprendida. Então eu não posso achar que eu contribuir numa igreja na qual eu faço parte, estou inserido, que é um corpo, igreja de corpo, tá? Não uma instituição religiosa, que eu não possa contribuir. Veja o que o apóstolo Paulo fala em 2 Coríntios, no capítulo 9, 7. Cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. Então, quando eu contribuo, se eu sou dizimista, se eu sou ofertante, isso não deve ser imposto como algo que, se você não fizer, você não vai ser salvo. Então, a salvação independe do dízimo e da oferta. A salvação, ela depende única e exclusivamente de Cristo. É Ele quem te dá, é Ele que te oferece a salvação pela morte de cruz. Por isso que ele fala, porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Então, Jesus, ele ressignificou a lei na graça. Quando? Anteriormente, quando pecávamos, levávamos uma oferta de sacrifício até o sacerdote, esse entrava no santuário para poder queimar aquela oferta, aquele sacrifício, em prol dos nossos pecados, em prol dos pecados da nação, da comunidade, das pessoas. A partir do momento que Cristo veio, ele ressignificou aquilo. Então o sacrifício já não era mais por animais ou de animais, mas ele era o sacrifício perfeito de Deus. Ele, a partir daquele sacrifício dele na cruz do Calvário, a partir dali agora, nós creríamos nesse sacrifício para a nossa salvação, para a expiação do nosso pecado. Porque, perceba, todas as vezes que o povo, a comunidade pecava, haveria a necessidade de sacrifício. Então, eram sacrificados animais. A partir do momento que Cristo é levado à cruz, né? A partir do momento que Cristo morre naquela cruz, agora ele ressignificou. Não haveria mais a necessidade do sacrifício de animais, porque nós agora creríamos nele, no sacrifício dele, suficiente para a nossa salvação. E é por isso que o apóstolo Paulo está falando. Mas olha só, no capítulo ainda, na continuação de Romanos 10, o que o apóstolo Paulo fala ainda. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão daquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, conformosos os pés dos que anunciam a paz, dos que anunciam coisas boas. Mas nem todos obedecem ao Evangelho. Pois Isaías diz, Senhor, quem creu na nossa pregação? De sorte que a fé é pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Como eu posso confessar Jesus? Como eu posso confessar que Cristo é o meu Salvador se isso foi tirado da igreja? Se o que eles ensinam na igreja é você viver debaixo do legalismo religioso, praticando sacrifícios tolos para alcançar a bênção de Deus, para alcançar o perdão de Deus, para alcançar algum benefício que seja para você.
Como você pode ser salvo se nesses lugares eles falam que se você não for dizimista, você não pode ser salvo? Se você não for ofertante, você não pode ser salvo. Se você não participar de propósitos, desses legalismos, de coisas criadas por eles, de jejuns intermitentes, jejuns de tolos, de campanhas, de monte, ou do que quer que seja, que se você não faz, você não pode ser salvo. E o apóstolo Paulo está dizendo, se você confessar a Cristo, você é salvo. Mas o confessar precisa vir com substância. Qual que é essa substância? A nova forma que você vai viver a sua vida. As escolhas que você vai fazer, os lugares que você vai, como você vai se relacionar, como você vai falar, como você vai se pronunciar. Então, você passa a ter uma mente renovada, um coração renovado, porque você crê, ou porque você creu que Jesus morreu por você naquela cruz, que foi pago um alto preço pela nossa salvação, pela nossa redenção. E agora eu preciso pagar isso. Pagar como? Pagar com sacrifícios? Não. Mas pagar com uma vida de obediência, com uma vida de gratidão. Mesmo quando você for contribuir, e se for contribuir, você contribuir com alegria. Porque você não pode ter pesar no seu coração. Como eu falei, eu não acredito que uma pessoa salva tenha dificuldade de dar uma oferta na igreja e contribuir inclusive com dízimo. A grande questão do dízimo, eu acho que ela não está nem no percentual de 10%, ou 20%, ou 30%, ou 50%, ou 100%, mas a grande sacada do dízimo está na contribuição e você ser constante naquilo que você resolveu contribuir. Pessoal, tem gente que não precisa de 10, 20, 30, 50. São pessoas que ganham muito dinheiro, que ela não tem mais como gastar. E ela contribui porque ela vê um trabalho que é feito na igreja, na comunidade na qual ela está inserida, que ajuda outras pessoas. Mas se ela não vê isso sendo desenvolvido na comunidade na qual ela está inserida, se ela vê que a igreja ela só cresce e ela busca o poder, claro que ela não tem que dar nada, não tem que dar mesmo, não tem que contribuir com nada. Mas se ela vê que toda ajuda dela é revertida em pessoas, no ser humano, é ajudado, principalmente nesse momento agora de pandemia, se a igreja se dispõe a dar uma cesta básica, se a comunidade, igreja, se dispõe a ajudar a pagar uma conta dela, então, como eu não vou contribuir com alegria? Porque eu estou ajudando direta e indiretamente o meu próximo e até pessoas que eu não conheço, quando uma igreja é séria. O grande problema é que essas igrejas de mercado, elas não ajudam o ser humano, elas ajudam a instituição, ajudam no crescimento delas, para que ela cresça no poder, para que ela consiga templos suntuosos, templos faraônicos, emissoras de televisão, emissoras de rádio, alguns aí banco, hospital e tantas outras coisas que não agregam ao reino de Deus. Mas se você está numa igreja que ela se compromete com a comunidade na qual ela está inserida, se você percebe que o pastor não vive uma vida de ostentação, mas ele vive uma vida que reflete a Cristo, ele é uma pessoa misericordiosa, ele é uma pessoa que demonstra compaixão, só que compaixão e misericórdia, uma coisa ligada à outra, porque eu posso demonstrar compaixão, sentir, mas eu não produzo nada, eu não provoco nada, eu não vou ajudar. Então, essas igrejas de mercado, eles até sentem compaixão, mas não há misericórdia, porque quando eu ajo de misericórdia, eu busco a solução para poder ajudar aquele meu irmão que está em dificuldade. Então eu não só sinto a dor dele, mas como eu também quero encontrar uma solução para ajudá-lo. Ou seja, compaixão e misericórdia, não só compaixão, porque muitas pessoas sentem compaixão. Elas veem a pessoa na rua, ela sente, caramba, a pessoa está na rua. Só que ela vai para a casa dela, vai comer naturalmente, vai viver naturalmente, vai assistir a televisão dela. Mas quando ela sente a misericórdia, é diferente. Ela se compadece,
Ela sente a dor daquela pessoa que está vivendo a dificuldade, está na rua, mas ela quer ir lá, ela quer ajudar, ela quer levar uma palavra de conforto, ela quer levar o Senhor Jesus, ela quer fazer com que as pessoas entrem neste reino. Então, pessoal, que nós possamos levar de fato e de verdade a palavra de Deus a essas pessoas. Que nós possamos, de fato e de verdade, refletir ao Senhor Jesus. Que possamos mostrar, de fato e de verdade, a sua verdadeira graça, misericórdia, compaixão. Que sejamos instrumentos nas mãos deste Deus e não somente marionete na mão desses lobos mercenários das igrejas ou da igreja de mercado. Que Deus abençoe a todos vocês. Se inscreve no nosso vídeo, deixe o seu joinha aí para que mais pessoas sejam alcançadas com essa palavra, tá bom? Deus abençoe a todos e até uma próxima.